Eu preciso te avisar que tudo que eu vou falar aqui não será fácil de absorver, mas é uma verdade que não pode ser mais escondida. Mas eu estou aqui para te ajudar a enxergar essa verdade. Uma verdade sobre o seu dinheiro e sobre o seu futuro. Você já deve ter ouvido em algum momento como investidor que eles iam cuidar bem do seu dinheiro. Mas a verdade é que os interesses deles não estão alinhados com o seu. Deve ter ouvido também que eles iriam acompanhar você em cada passo da sua jornada. Mas quando você mais precisou, eles não estavam lá. Eles disseram que ia ser sem custo, mas a verdade é que não existe nada sem custo. Existem custos que você nem sabe que está pagando e existem interesses que estão sendo pagos com o seu dinheiro. Os custos invisíveis estão em cada decisão que você não tomou, mas eles tomaram por você. Estão naquelas taxas que pareciam inofensivas. Isso acontece porque nos últimos anos o mercado foi moldado através de um emaranhado de interesses, de topo ao fundo. E sabe qual que é o último interesse a ser atendido? O seu. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: você quer continuar refém desse modelo antigo ou tentar algo novo, alinhado e comprometido com os seus propósitos? O dinheiro é seu. Se você não mudar, nada muda. Em 2025, um novo capítulo está sendo escrito. Um capítulo onde você é o protagonista, não é mais um espectador. E para te mostrar que a Suno está comprometida em te ajudar nessa mudança, vim fazer um anúncio que vai dar início a essa nova era. Seja bem-vindo ao melhor evento de investimentos da América Latina, o Suno Invest 2025. Em 2 dias intensos, você vai transformar seus investimentos junto com as maiores mentes do mercado financeiro. Se você quer se tornar protagonista e transformar o seu patrimônio em um legado duradouro, eu te vejo lá no Suno Invest. Bom, pessoal, prazer estar aqui. Sou Alberto Amparo, vou falar um pouco sobre investimentos internacionais, e sobre investimentos em geral, né? Antes de tudo, é legal até fazer uma reflexão. Acho que teve outro Suno Invest, né, 2018 ou 2019, né? Então o tempo passa voando. Eu lembro que em 2018, 2019, acho que estava nervoso ainda para apresentar. Assim, é legal ver como eu amadureci também, né, apesar de ser tão pouco tempo passando. Bom, vou começar falando sobre investimentos internacionais. Vou começar falando o que todo mundo fala, que é verdade, mas depois eu vou mudar para um jeito diferente da gente olhar para investimentos. Eu vou tentar convencer vocês, né, de que ser um investidor global, né, é algo bastante positivo. Então, para começar, né, se a gente olha aqui no Brasil, é claro que a gente se sente mais confortável de investir em empresas brasileiras. É uma coisa natural, né? Assim, você pensa o Homo sapiens, né, a gente como um caçador-coletor, né, a gente tem afinidade por coisas que a gente conhece. Né? Então, você sempre comeu uma fruta e ela nunca te matou envenenado, você pode continuar comendo, né? Sempre andou num caminho e nunca foi atacado por um urso, né? Esse caminho é seguro. E a gente, a gente traz vieses, né, evolutivos até hoje, só que o mundo moderno, né, que aconteceu desde ontem, você pensa no tempo que o homem está na Terra, esses vieses não são mais úteis, né, para o nosso sucesso, para a nossa... Deixa eu sentar aqui. Enfim, né, para a sobrevivência. E por isso, né, muitas vezes a gente deixa de se expor a ativos internacionais, excelentes empresas, né, boas oportunidades, porque a gente tem medo do desconhecido. Né? Só que se a gente pensa em outra perspectiva, pensa, o Brasil tem 400 empresas, né, aproximadamente. Tipo, só nos Estados Unidos você tem umas 4.000, globalmente você tem dezenas de milhares. E se a gente inverte um pouco a perspectiva, né, pensa assim, o Baroni falando que eu estava lá no evento do Buffett em Omaha, né, pensa que para um americano, você fala que você tem 100% do seu patrimônio no Brasil, eles acham extremamente arriscado. Né? E não que não dê para você ter sucesso investindo só no Brasil, né, mas só um contraste assim, em termos de perspectiva, de ponto de vista. E o Brasil, que ali é 0,8%, né, da representatividade da Bolsa brasileira. Então, aqui no Brasil, pensa que, quais são as vantagens, né, nessa parte que todo mundo fala que é verdade, né, de investir internacionalmente? Primeiro, você tem um cardápio muito maior. Né, então, aqui o cardápio tem 400 empresas. Fora, você tem dezenas de milhares.
Outra coisa, né? Boa parte dos nossos custos e despesas aqui no Brasil são dolarizados, né, de certa forma. Então, você tem, sei lá, commodity, né, sei lá, combustível, você tem remédio, até o Netflix. Então, você investindo fora, você tem participação em empresas, né, que ganham em moeda forte, logo você tem parcela do seu patrimônio blindada, né, em moeda forte. Você tem também assim, uma flexibilidade para balancear seu portfólio. Né? Pensa, se a gente, de 2005 até 2010, você pega em dólar, Ibovespa contra o SP500. Tá? Então, o Ibovespa aqui no Brasil, o SP500, o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. De 2005 até 2010, o Ibovespa quase quadruplicou em dólar, enquanto o SP500 andou de lado. Né? Então, você fala, nossa, então o Ibovespa é muito melhor? Só que daí de 2010 até 2015, o Ibovespa caiu 70% em dólar e o SP500 dobrou. E aí, de 2015 até 2020, veio a pandemia, o SP500 acabou ganhando. Mas o ponto que eu quero dizer, né, é que, assim, perceba que de 2005 a 2010, quem estava no Brasil ficou muito feliz, quem estava nos Estados Unidos, as ações não saíram do lugar. De 2010 até 2015, Estados Unidos andou, o Brasil caiu 70%. E depois, de 2015 a 2020, andaram relativamente juntos. E o ponto não é falar que um é melhor que o outro, e sim que se você está exposto aos dois, perceba que no momento que, sei lá, sobe o Brasil, 2005 a 2010, quadruplicou, quase tudo subiu. Né? Então, se você está tudo caro num país, né, você não tem muita coisa para fazer no seu portfólio. Enquanto, se você estivesse olhando para os Estados Unidos, pense que ela passou 5 anos sem nada subir. Se você está olhando em outro lugar, você pode liquidar num país quando ficou caro e comprar barato num outro país. Né? E vice-versa. Né? Você tem essa flexibilidade. Porque se o Brasil inteiro cai, está tudo barato. O problema é que quando está tudo barato, até as coisas que você tinha já estão baratas também. Né? Então, você não consegue liquidar, né, num valor cheio para aproveitar outra oportunidade. Enquanto você está fora, muitas vezes o Brasil fica super barato, né, e você tem uma coisa nos Estados Unidos, Europa, e aí você consegue rebalancear. Bom, então a gente tem essas vantagens, né, exposição a outros setores e tudo mais, todo mundo fala. Mas agora, eu quero falar de um jeito diferente sobre investimentos. E começar fazendo essa provocação com esse gráfico do Jeremy Siegel. Tá? O Jeremy Siegel é um professor de Wharton. Ele fez o melhor estudo que eu tenho conhecimento. Ele escreveu um livro chamado Stocks for the Long Run, em que ele compara o retorno, tá, de 1802 até 2021, tá? Então mais de 200 anos, para diversas classes de ativo. Tá? Então, o primeiro lugar ali são stocks. Stocks são ações, são empresas. Tá? Elas deram 6,9% real, tá? Então você está corrigindo a inflação. Bonds, que é renda fixa de longo prazo, deu 3,6% real. Bills, que são renda fixa de curto prazo, deu 2,5% real. Ouro deu 0,64% real e o dólar perdeu 1,4% real. Tudo isso daí ao ano, tá? Corrigido a inflação. E o interessante é que, se você olha, né, 6,9 para 3,6, não parece tanta diferença em termos de juros compostos. Só quando você olha 200 anos, empresas multiplicaram por 2,3 milhões, renda fixa por 2 mil, ouro por 4, e o dólar perdeu 99% do valor. Ó, isso é uma evidência. Pensa, é claro, não compara o 6,9 com o 3,6. Pensa no tamanho da pilha de dinheiro. Uma multiplicou por 2 milhões e a segunda melhor por 2 mil. É mais de 1000 vezes melhor. Por quê? Porque a gente tem uma classe de ativo que é claramente superior a todas as outras, mas as pessoas elas se sentem mais confortáveis em tendo o dinheiro delas, né, a reserva, as economias, em ouro ou em dólar. Que se você olha, 200 anos foi horrendo o resultado. Eles esperam mais de 200 anos comprado em ouro para multiplicar por 4. Imagina você ficar isso daí em dólar, você perder tudo. Né? 1,4% foi a inflação no período. E se simplesmente comprasse empresas uma cesta e não fizesse nada, se multiplicava por 2 milhões. Vamos pensar na essência, em vez de pensar em teoria, vamos pensar na essência, de onde está esse retorno, por que isso aconteceu? O que explica? Eu vou começar falando do ouro, porque ele é bom para a gente ligar com de onde vem o investimento, o retorno. Pensa que o ouro, ele não produz nada. Se você comprasse
uma barra de ouro em 1802, se você tiver sorte, hoje ela é exatamente a mesma barra de ouro. Ela não produz floquinhos de ouro enquanto o tempo passa, ela não produz nada. Na essência, né, pensa, o quantos de horas você tinha que trabalhar na época de Jesus para comprar 1 grama de ouro? Você comparar com quantas horas tem que trabalhar hoje para comprar 1 grama de ouro, não mudou muito. Isso é retorno. Retorno de verdade não é dinheiro, é poder de compra. Tá? Se você investir R$20 hoje, eu vou falar que R$20 compra um hambúrguer. E daqui a 10 anos você tiver R$1 trilhão, mas R$1 trilhão comprar um hambúrguer, você ganhou 0. Tá? Dinheiro, retorno, investir não é ganhar dinheiro, é ganhar poder de compra. Tá? Então, o que é poder de compra? Pensa R$1.000 hoje. O que R$1.000 comprariam em coisas? Isso é o poder de compra. Investir é abrir mão do seu poder de compra hoje para coletar exponencialmente mais poder de compra no futuro. Empresas, ações, por muito, em qualquer lugar, elas dão um pau em qualquer classe de ativo. Eu falo empresas em vez de ações, tá? Porque o mercado de ações é uma grande distração para o ato de investir. E de onde vem o retorno? Por que ações multiplicou por 2,3 milhões e o ouro só por 4? Tá? Então, perceba que o ouro ele não produz nada, enquanto, para a empresa, onde estão os juros compostos no mundo real? Né? Porque a gente pode comprar um hambúrguer por R$10 e vender por 15, dividir 15 por 10 e falar que você fez 50% de juros compostos. Né? Só que você não consegue fazer isso daí crescer exponencialmente a 50%. É um juro simples. Né? Enquanto o exponencial no mundo real, né? Pensa o cara que dona uma fazenda. Eu gosto de usar exemplo de fazenda porque é fácil de explicar. Né? Pensa que o cara vai comprar uma fazenda para começar. Né? Como você sabe se a fazenda é um bom investimento ou não, se ela não é listada na bolsa? Se não tem volatilidade, precisa usar fórmula com beta, se não tem, enfim, um monte de múltiplo. Né? Só tem um mundo real para você olhar. Qualquer empreendedor não tem, olhando uma empresa que não é listada na bolsa, né? E ele quer comprar a empresa, né? Como que você faz valuation dessa empresa se você não tem absolutamente nada das coisas que o mercado te dá? Né? Tipo, enfim, covariância, blá, blá, blá. Você olha para o ativo em si. E olha para o que o ativo produz. Não é? Então, tipo, o cara que vai comprar uma fazenda, o que ele vai olhar para a fazenda? Ele vai olhar para qualquer área, para ver se é um bom investimento. Ele vai olhar para a área da fazenda, ele vai estimar mais ou menos quanto que a fazenda produz por hectare, sei lá, saca de soja. Ele vai estimar mais ou menos quanto que ele vende a saca de soja por ano, mais ou menos quanto que é o custo. Então, ele vai chegar, no resultado vai ser o quê? Quanto que essa fazenda põe de dinheiro no bolso dele todo santo ano, mais ou menos. Né? E ele compara isso daí com quanto ele tem que pagar pela fazenda. E se for um bom yield, ele compra. Se não for, ele não compra. Né? E ele não tem acesso a nada da bolsa. Né? Se a bolsa cai 5% amanhã, ele não acha que a fazenda dele vale 5% a menos. Se a bolsa sobe 5% amanhã, ele não acha que a fazenda dele vale 5% a mais. E qualquer empreendedor que é dono de uma empresa que simplesmente não está listado na bolsa, ele olha para o que o negócio produz. Né? Enquanto você coloca um negócio na bolsa, imediatamente as pessoas esquecem da empresa e elas olham para a cotação. Né? E o retorno do cara, do dono da fazenda, ele sabe que não vem de ficar vendendo a fazenda, comprar a fazenda agora e vendê-la daqui a 6 meses por sei lá quantos % a mais. O retorno está na espera. É cada ano que o cara espera, que aparece uma pilha de 50 toneladas de soja lá, que ele troca por dinheiro, que é o retorno da fazenda, e a fazenda continua lá. Né? Então, o retorno de verdade está na espera. Ele não está na compra ou na venda. Ele está no que o ativo produz, e o ouro não produz nada, e o dólar não produz nada. Né? E aí, de onde estão os juros compostos? Você tem a fazenda, você só vai comprar fazenda na sua vida. Passou um ano, ela produz 50 toneladas de soja, você pega essas 50 toneladas de soja, troca por moeda de troca, né, que é dinheiro, e compra, vamos falar, um apartamento. E põe esse apartamento para alugar. Perceba que o apartamento, ele é filho da fazenda. Você não teve que tirar dinheiro do seu bolso para comprar o apartamento. Foi o que a fazenda produziu e ela cuspiu um apartamento para você. Agora, no ano 2, você tem uma fazenda e você tem um apartamento também. A fazenda que produz soja e o apartamento que produz aluguel. E agora, no segundo ano, você pode pegar o que o apartamento produziu, o que a fazenda produziu, e comprar em outra coisa que também produz, né? Que é filho da fazenda e do apartamento. Né? E o tempo vai passando, perceba que cada ano que passa, o seu portfólio produz mais, logo você consegue comprar uma coisa, né, que também produz mais. E aí estão os juros compostos.
É nisso, os juros compostos eles só existem quando você tem um ativo que cada ano que passa, enquanto você espera, ele produz, e você pega o que ele produz, e você coloca em outra coisa que também produz. E isso é o que faz o retorno das ações vencer tudo. E é isso que faz, sei lá, ouro ser uma porcaria. Né? Ouro não produz nada, né? Cripto não produz nada. E o valor de algo está no que esse algo produz. E claro que esse retorno das ações são reinvestindo o dividendo. E também, né, título público. Né? Por que título público perde, sempre vai perder no longuíssimo prazo para a empresa? Porque o retorno do título público vem das empresas, na essência. Né? Porque o retorno não é dinheiro, o retorno é produtividade, é poder de compra. Né? Então, por que o governo não faz um título IPCA mais 30 e te dá? Né? Porque você tem que ter a economia produzindo algo para você financiar isso, né? Vem das empresas. E agora, não é interessante, né, que assim, você tem essa coisa claríssima, você faz um monte de tudo, tipo, empresa ganha, né, todos, olha a lista da Forbes, todo mundo vê de empresa, e as pessoas acham que é extremamente arriscado você ter ações, e ficam tranquilos em ter dinheiro parado em dólar, sendo que o dólar está fadado ao fracasso, né, por causa da inflação. As coisas que têm valor intrínseco, produtividade, cresce de forma linear, né, enquanto assim, crédito e também impressão de dinheiro cresce mais rápido que isso. Então, o poder de compra do dólar ele cai ao longo do tempo. Né? Com certeza você vai perder poder de compra se você ficar segurando moeda. Né? Só que as pessoas se sentem mais tranquilas de ter dinheiro, porque caixa é muito interessante, porque caixa é um ativo mal entendido. Ele é um ativo que o preço é estável. Então, R$100 sempre vão custar, o preço de R$100 sempre vai ser R$100. Só que o valor do caixa ele é elástico. Quando outros ativos valem menos, o caixa vale mais. Na hora que está escasso o dinheiro, é a hora que ele vale mais. Né? Então, tipo, na pandemia. Nossa, do nada eu tenho que pagar salário, juros de dívida, minha empresa está fechada. Preciso de caixa, senão eu vou morrer. Né? Numa hora dessa, o que acontece? Tudo desvaloriza e o caixa vale mais. Mas no longuíssimo prazo, o caixa é isso. Só que o preço é estável. E porque o preço é estável, as pessoas acham que é seguro. Enquanto, por que as pessoas não compram a melhor classe de ativo de todas? Porque o preço varia. O preço a se pagar para estar na melhor classe de ativos é a volatilidade. E pensa que assim, qualquer empresa da Terra, se for listada na Bolsa, vai ser volátil. Quem aqui é empreendedor, tem uma empresa, seu restaurante. Você lista ele na Bolsa amanhã, ele vai variar em média 70% ao longo do ano o preço dele. Qualquer empresa. Para quem é dono de uma empresa, você fala assim, caramba, o valor da minha empresa não varia 70% ao longo de um ano. Com certeza não varia. Porque a capacidade da empresa gerar dinheiro não varia 70% ao longo do ano. E o valor da empresa é 100% explicado por quanto de dinheiro ela põe no seu bolso. E o que isso significa? Significa que o preço varia mais que o valor. Né? É isso, 70% ao longo do ano. E o dono do restaurante, ele sabe que o valor não varia todo dia, apesar de se estivesse na bolsa, variaria, porque ele sabe que o valor do restaurante dele... O que é risco para o cara? Não é o preço variar, não é a bolsa cair ou a bolsa subir. Né? O risco para o cara é abrir um competidor de restaurante na frente do dele e roubar o cliente dele. Né? O risco para o cara é ter uma barata na comida e fechar o restaurante. Né? E quando que esse cara se sente mais rico? Não é quando a bolsa sobe também. É quando, sei lá, quando começa a vir mais cliente e dá mais dinheiro para ele. Ou quando ele abre outra unidade de restaurante, em vez de ter um, ele tem dois. Né? Só que na bolsa... As pessoas, olha como é contraintuitivo, as pessoas agem exatamente o contrário do bom senso que na média, todo mundo já tem. Se olhasse para uma fazenda ou se fosse um empreendedor. Né? Mas na Bolsa, por exemplo, se a Bolsa faz 5 anos que ela só sobe, no 5º ano, na máxima, é quando as pessoas vão ter mais interesse por investir na Bolsa. Que faz sentido nenhum, porque você pensa como um empreendedor, tipo assim, quando as empresas estão na máxima, quando seu vizinho, você quer comprar um restaurante competidor seu, é quando o cara está vendendo pra caramba e super feliz, que é o pior momento de você comprar, porque ele está bem mais caro. Né? Você quer comprar um apartamento, vai no 5º andar procurar um apartamento. Se faz 5 anos que o preço dos apartamentos só sobe, você preferia ter comprado 5 anos atrás. Né? Agora, na Bolsa, não. A Bolsa só sobe 5 anos... Na máxima, quando as pessoas mais têm interesse. Por quê? Né? Porque o principal motivo que
que o ser humano quer investir vai investir, né? Não é porque ele entendeu que alguma coisa está barata ou tudo mais, é porque o vizinho está ganhando dinheiro, o vizinho que é mais burro que ele está ganhando dinheiro, e como que assim que eu vou ficar de fora? Né? Aí você entra também. E o negócio está subindo e você compra um negócio. Né? E ele sobe depois, é comprovação que você fez uma coisa certa. Né? Então você comprou, subiu, fez certo, você continua fazendo isso. Né? E esse é o problema. Né? Assim, risco nunca parece risco quando ele está dando um alto retorno. Né? Então você compra um negócio, ele sobe, é maravilhoso. Né? E você compra um negócio. E o contrário também, quanto que é a melhor hora para o empreendedor comprar a empresa do competidor dele? É quando o cara passa por uma dificuldade e ele precisa levantar dinheiro e vende barato para você. Só que na bolsa, na crise, é o momento que ninguém quer comprar. Você percebe que ações são empresas, é exatamente a mesma coisa, então não faz sentido ter um pensamento divergente entre comprar ações ou comprar uma empresa que não é listada na bolsa. Né? Até um exemplo legal, nosso tempo está passando rápido. Estou tipo no segundo slide. Caramba, o que eu ia falar? Na greve dos caminhoneiros aqui no Brasil, eu tinha, sei lá, todo o meu portfólio do Brasil estava, acho que 6, 8 ativos. Ele tinha caído 50%. Aí um amigo meu, né, eu nasci em Jundiaí, ele falou, nossa, é muito doido, né? Tem todo esse dinheiro em 8 ativos só, caiu 50%, é muito arriscado. Aí eu olhei para ele, tipo, todo o dinheiro da família dele vem de uma consultoria que a família dele é dona em Jundiaí. E ela não é listada na bolsa. E ele estava se sentindo extremamente tranquilo e seguro, e ele achava que eu era arriscado. Por quê? Porque meu negócio tinha caído 50% na bolsa. Se a consultoria dele fosse listada na bolsa, tinha caído 50% também. E eu tinha 8 ativos, que não era eu que estava gerindo, mas eram tipo CEOs que são muito melhores que eu, né? Os melhores do Brasil. E eu sabia que as empresas não tinham caído 50% a capacidade de geração de caixa delas nos próximos 20 anos. Né? É equivalente a, por exemplo, se você tem uma fazenda e um ano não chove. Né? Parece que o cara compra uma fazenda, ele sabe que vai ter ano que a soja vai estar mais alta, tendo que estar mais baixa, tendo que chove, tendo que não chove. Mas no ano que não chove e o lucro cai 80%, ele não sai correndo para vender a fazenda por 80% a menos. Né? Só que na bolsa, as pessoas saem. E por quê? Porque as pessoas não entendem o ativo que elas estão comprando. Por que meu amigo era tranquilo com uma consultoria? Porque ele entende a consultoria dele. Ele sabe que que o negócio não está pior porque ele está tendo greve dos caminhoneiros. Agora, na bolsa, tem 1 milhão de pessoas negociando coisas por 1001 motivos. E de vez em quando tem essas oportunidades. E é por isso que varia. Né? Mas tudo que importa é quando você pagou, e quanto e quando a empresa vai gerar dinheiro e te devolver. Né? Só para finalizar esse pensamento, né? Valor intrínseco de um ativo, que é o cerne do Value Investing, pagar um preço menor que o valor intrínseco. O que é valor intrínseco? O valor intrínseco é um preço que, tipo, você ter essa empresa e manter essa empresa na sua carteira até o fim dos tempos, sem nunca vender para ninguém, até essa empresa deixar de existir, é exatamente a mesma coisa em termos de retorno que você vender essa empresa por esse preço. Isso é valor intrínseco. Então, o valor intrínseco é o preço que exatamente você nunca precisa vender. Se você só segurar essa empresa e nunca vender para ninguém, esse é o retorno que você vai ter, na forma de dividendo caindo na sua conta. Então, assim, se você compra uma coisa por menos que o valor intrínseco, você não depende de vender para outra pessoa. Você não precisa se preocupar com o sobe e desce, se você realmente entendeu que você pagou menos que o valor intrínseco. Né? O problema é que com ações, é como se assim, todo mundo quer comprar um apartamento, só que as pessoas estão focadas no 5º andar e não nos apartamentos, o que não faz sentido nenhum. Né? E quando você compra um apartamento, você pensa um apartamento de 200 metros quadrados, na frente do shopping JK. Você comprar um apartamento desses por 500 mil reais, você sabe que você ganhou dinheiro na hora que passar para o seu nome o apartamento. Você não precisa que outra pessoa te ofereça 2 milhões para você saber que você fez um bom negócio, porque você sabe quantas pessoas pagariam de aluguel para morar ali. Né? E o aluguel, se o apartamento fosse listado na bolsa, ele ia variar 70% em um ano. Mas você sabe que o aluguel não varia 70% em um ano. E é isso que importa. Né? Porque se gera caixa, você não depende de vender para os outros, né? Que é diferente de especular. Você compra uma obra de arte que não gera caixa, você depende da opinião dos outros para ganhar dinheiro. Com ações, não. Empresas. Por que eu estou falando isso? Né? Olha como é difícil ser investidor. De 1964 até 1981, o Dow Jones subiu 1 ponto. 17 anos. Imagina passar 17 anos e o Bovespa sobe 1 ponto.
Isso aconteceu já, né? Vocês vão conseguir continuar investindo, né? Sem ver o negócio subindo? Então, eu não consigo nem ler aqui, tá? Mas em 17 anos, o mercado subiu um ponto, mas o Buffett conta que, se você olha, o PIB cresceu 370%. A qualidade de vida das pessoas aumentou pra caramba. As empresas cresceram, só que o preço não saiu do lugar. Tá? E pensa que as pessoas... A gente, né, assim, o ser humano, quando a gente vai investir, a gente olha normalmente para o retrovisor, não para o para-brisa. O que eu quero dizer com isso? A gente olha para o que vem acontecendo e não para o futuro, né, para o que vai acontecer. Sendo que tudo que importa no investimento é tudo que vai acontecer depois que você comprou para frente. Só que, então, pensa em 1980. Há 16 anos que ações não dão dinheiro. Quem que ia querer comprar ações, né, depois de 16, 17 anos se o mercado subir? Só que o Buffett conta que essa foi a época de ouro. Era uma delícia você estar nessa época. Porque todo ano passava, as empresas cresciam, pagava dividendo, e o preço não saía do lugar. Então, pensa, você é dono de um restaurante listado na Bolsa, em 64. Aí beleza. Aí passa 5 anos, esse restaurante ele foi lucrando, e ele abriu uma unidade, outra unidade. Ele está com 3 unidades agora, depois de 5 anos. São 3 unidades de restaurante, antes era só uma. E ele ainda pagou uns dividendinhos. O preço não saiu do lugar. Aí depois, esses 3, né, assim, pensa que, sei lá, era uma unidade de restaurante, e em 1981 eram 20. E estava comprando 20 unidades de restaurante pelo mesmo preço que uma. Né? Então, essa época era a época de ouro, que cada ano que as empresas cresciam e o preço não subia, se comprava mais pelo mesmo preço. Então, para quem acumula patrimônio, que é o que importa, né, sem ficar focando no mercado de ações, você ficou riquíssimo nessa época, porque você comprou um monte de coisa barata todo santo ano e foi acumulando. Né? Mas só aproveitou isso quem tinha esse framework correto de saber de onde vem o retorno. Você não precisa que o negócio suba. Que nem você comprou uma fazenda incrível, ela passou 17 anos sem você conseguir vender ela. Mas você sabe que você comprou ela muito barata e todo ano ela foi produzindo. Né? Se você entende o que você comprou, você não precisa vender para outra pessoa. Né? E valor intrínseco, exatamente, você não precisaria vender, exato, porque você só coletando dividendo, né? O valor intrínseco é você não precisar vender a empresa para outra pessoa. Enfim. E o que aconteceu nos próximos 17 anos? Era que nem um estilingue carregando energia potencial. O mercado multiplicou por quase 15 vezes. Isso o mercado, o índice, na média. Imagina se fizesse stock picking. Né? Isso sem contar dividendos também. Mas era isso. Você tinha que... Se você focasse no mercado de ações, você não ia aguentar os 17 anos. Se você focasse nas empresas, você ia ficar rico pra cacete. Opa, não pode falar palavra chula. E tem um ponto, assim, juros compostos, exponencial, que eu falo, até aquela frase que atribuem ao Einstein, né, que é a 8ª maravilha do mundo, eles não são intuitivos para o ser humano. A gente tem uma mente linear. Né? Pensa, a gente anda passo a passo, passa dia a dia, cresce centímetro a centímetro. A gente não tem exemplos assim, empíricos, exponenciais, intuitivos na natureza. Porque assim, se a gente fosse intuitivo para a gente, ninguém ia não investir. Vou dar um exemplo. Tá? Esse exemplo é bobinho, mas... Eu tenho outro exemplo antes. Você pega uma folha de papel de 0,1 milímetro de espessura. Tá? Se dobrar essa folha de papel 50 vezes no meio, cada vez que você dobra no meio, a espessura dobra. Né? Qual que é a espessura dela no final? Pensa o número, não precisa nem falar. São 112 milhões de quilômetros. Tá? Quase a distância da Terra até o Sol, que dá tipo uns 150 milhões. É impossível, obviamente, dobrar, né? Mas percebe que não é intuitivo, né? Porque se fosse intuitivo, assim que eu falasse dobrar 50 vezes, vocês iam falar, é impossível. Né? Acho que o recorde mundial são tipo 11, 12 vezes uma folha de papel de ouro ainda, aquilo mais. Mas enfim, né? Isso são juros compostos. E olha como assim, pessoal, o Buffett, tá? O Buffett ele fez 20% ao ano composto, tá? Por uns 60 anos, vamos dizer, na Berkshire Hathaway. Ele comprou a Berkshire Hathaway em 1965. Tá, então, em 2025, vão dar 60 anos, 20% ao ano. 20% ao ano dobra a cada 4 anos, tá, em juros compostos. Então, isso é uma coisa... Pensa que é um jogo de dobrar o capital.
Tá? Então, 100% ao ano você dobra em um ano, 40% em 2, 26% em 3, 20% em 4, 15% em 5, 10% em 7, 7% em 10 anos. Tá? Então, é o jogo de dobrar o capital. O Buffett, 20% ao ano. Tá? Então, dobra a cada 4 anos. Vamos falar que o Buffett ele vai deixar de estar entre nós, vai falecer com 100 anos de idade. Tá? E vamos falar que ele vai fazer 20% ao ano ainda, dos 96 aos 100. 20% ao ano em 4 anos dobra, certo? Isso significa que ele vai dobrar dos 96 aos 100. Isso significa que se o Buffett dobra dos 96 aos 100, significa que dos 96 aos 100 ele ganhou o mesmo tanto de dinheiro que ele ganhou do 0 aos 96. Ele criou outro Buffett em 4 anos. E isso é investir. Cada vez que você dobra seu capital, você cria outro de você para trabalhar por você, sem ser você. Então, se você faz 20% ao ano por 40 anos, né, que é dobrar 10 vezes, dobrar 10 vezes não é multiplicar por 40, é 2 a décima, que é 1024. É tipo criar 1024 de você. Né? É tudo bem, 1025, né, contando com você. E daí tudo bem deixar de trabalhar, que claramente é você. Né? Então, esse exemplo, ó, o calendário começa no dia 1 até o dia 31, você começa com R$1, e R$1 dobra todo santo dia. Quanto você vai ter no final? Pensa aí, de 1 vai dobrar todo dia até o fim do mês. Dá 1 bilhão. 1 bilhão e 73 mil reais. 1 bilhão e 73 milhões de reais. É. Mas se você perdesse uma semana, 8 milhões. Mais de 99% a menos. Né? E uma semana é o quê? Tipo um quarto do mês. Então, você perdeu um quarto do mês, você fica com 99% a menos. Melhor dia para começar a investir é ontem. Tipo, é maravilhoso, porque você não vai querer criar mais de você, para trabalhar por você enquanto você está na praia. Né? E por isso, né, investimentos internacionais, globais, tem mais oportunidade. E por que aparecem essas oportunidades na Bolsa? Né? Esse é um exemplo. Eu gosto de usar essa analogia. Pensa na Bolsa. Pensa que como se uma empresa fosse uma sala de cinema. Né? Assim, a Bolsa fosse uma sala de cinema. E nessa sala de cinema tem uma regra. Todos os assentos têm que estar ocupados a todo momento. E para você sair do seu lugar, você sair do seu assento, você tem que encontrar alguém para pegar o seu lugar. Senão você não pode sair do seu assento. O que eu quero dizer com isso? Pensa numa empresa, ela tem X ações em circulação. Cada uma dessas ações, esses assentos, eles têm um dono. E como não tem ação sem dono, para você sair do seu assento, você tem que encontrar alguém para pegar o seu lugar. Certo? E beleza, você está nessa sala de cinema. E o que acontece nessa sala de cinema? De tempos em tempos, alguém no fundo da sala grita: fogo! Incêndio! Está pegando fogo nessa sala. E o que acontece nesses momentos é que o nosso cérebro, né, de nômade, caçador-coletor, a gente tem uma coisa chamada amígdala. Né? Pensa na natureza. Você encontrava, sei lá, parecia um leão na sua frente. Você não podia demorar muito para decidir o que você ia fazer. Né? Você pensa, leão tem uns 300 quilos, será que eu saio na mão com o leão? Será que eu corro? Morreu. Né? Então, a gente tem uma reação de fight or flight. Né? Ou você luta ou você corre. E isso ajudava na natureza. Você viu o leão, você corria, sem pensar nada. Só que isso está até hoje na nossa cabeça, e nesse momento que o cara grita fogo no fundo, a amígdala é como se a nossa vida estivesse em perigo, apesar dela não estar. E o que acontece é que quando a gente está nessa situação, a gente só quer sair de lá, a gente só quer correr. Então, alguém gritou incêndio no fundo da sala, você não vai averiguar se está tendo incêndio, você só quer correr. E pensa, isso na Bolsa, né? Pensa, sei lá, um pai de família que trabalhou a vida inteira dele, economizou dinheiro para a família. Aí ele vai lá, compra nas ações que tipo, outra pessoa recomendou para ele, e ele vê o negócio caindo 30%, 35%, 40%. Né? Incêndio! Ele não sabe se está pegando fogo ou não. E aí ele fala assim, pô, vou vender antes que caia mais 50%, mais 30%, sei lá. Né? É compreensível, né? Se você não sabe o que está comprando. Né? Assim, é completamente compreensível. Só que o que acontece é que, assim, tem a regra, lembra da regra do cinema? Para você sair do seu assento, você tem que encontrar alguém para pegar seu lugar. Então, você quer sair do assento, só que você não está encontrando ninguém. Tipo, você vai lá na porta e fala, pô, eu paguei 10 nesse assento, 10 reais, você não quer? Eu te vendo por 5. Só que ninguém compra por 5, eu te vendo por 4, por 3, por 2. A pessoa só quer sair de lá, só quer sair do incêndio. E aí, o que acontece? Se você é uma pessoa que entende os viés humanos, ninguém consegue evitar eles, mas
Assim, ninguém consegue ser 100% racional, mas consegue identificar, reconhecer e agir para não sucumbir, né, no que importa as decisões irracionais. E você desenvolveu o seu detector de incêndio, nessas horas você compra empresas baratíssimas. Né? Porque é uma coisa estranha, né? Por que diabos alguém me venderia uma empresa por muito menos do que ela vale? Isso acontece. E eu até trouxe um caso empírico de que isso acontece. Né? Só que você precisa ter paciência. Lembra que já teve período em que passou 17 anos e o mercado subiu 1 ponto. Então, por isso eu trouxe esse... Tem o teste do Marshmallow, que foi feito em Stanford, em 1972. Esse teste era legal. Eu pegava as criancinhas, sei lá, 5, 7 anos de idade, no intervalinho da escola, no recreio, na hora que a criança ia comer, e colocava a criança numa sala. Aí chegava o cara que está fazendo o experimento e falava: ô, Júnior, toma aqui um marshmallow gostoso. Pode comer esse marshmallow, Júnior. Mas o tio vai sair daqui da sala por 10 minutos, e se você não comer esse marshmallow enquanto eu estou fora, quando eu voltar eu vou te dar outro. Você ganha 2. E esse era o teste. E algumas crianças comiam marshmallow e outras crianças esperavam uns 10 minutinhos para comer os 2. E aí, o resultado disso daí... Não sei se tem o 3. Ah, não, peraí, deixa eu voltar. O resultado é que simplesmente as crianças que abdicaram, que elas diferiram a gratificação no presente para ter o dobro no futuro, elas foram muito mais bem-sucedidas na vida. Simples assim. Estudaram essas crianças décadas depois. E não foi só na parte financeira, em inúmeros âmbitos na vida. A tendência a abdicar hoje para coletar exponencialmente mais no futuro, aparentemente, ela está diretamente ligada com o sucesso na vida. E é muito importante a gente lembrar de custo de oportunidade, tá? Porque tem 2 riscos, e um risco é o que a gente conhece, que, por exemplo, no investimento é a perda permanente de capital. Que não é volatilidade, é você comprar uma coisa que realmente não vale quanto você pagou. E aí você vai perder dinheiro, vai tirar menos dinheiro do que você colocou. Só que tem outro risco, que é o mais perigoso porque ele é invisível, que é o custo de oportunidade. Cada decisão é uma renúncia. E o custo de oportunidade não é só para investimento. Né? Sei lá, você está num relacionamento monogâmico, né? Você está abdicando ao mesmo tempo de todos os outros relacionamentos. Você está num emprego, você está abdicando de outros empregos. Né? E se você colocou seu dinheiro em um lugar, ele não está em todos os outros lugares. Né? Só que ele é invisível. É o custo do que você vai deixar de ganhar. Né? Um jeito bom de pensar nesse custo, como ele é doído, pensa numa coisa que vocês conseguiram na vida de vocês, que vocês têm mais orgulho. Né? E aí pensa que você volta no tempo e não faz as coisas que te levaram a conseguir essa coisa. Você não teria essa coisa hoje. Né? Isso seria o custo de oportunidade. Né? Porque só tem o tempo. Do mesmo jeito que você tem alocação de capital e retorno sobre o capital investido, você tem alocação de outro recurso escasso, que é o tempo. Né? Por exemplo, né? Se você está gastando tempo em uma coisa, você não está gastando em outra, por exemplo. Né? Então, custo de oportunidade. Logo, você está com seu dinheiro na poupança, parado em alguma coisa, você pensar no seu dinheiro como se fossem trabalhadores, pessoas que trabalham para você, né? O custo de oportunidade é como se esses trabalhadores estivessem sentados no sofá o dia inteiro. Você ainda está pagando marmita para os caras, que é a inflação. Né? Então, dói muito mais do que você... Né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Enfim, e internacionalmente você tem. O cardápio é tão grande, né? Pensa assim, em situações normais, né, as pessoas não vão te vender uma coisa muito barata por livre e espontânea vontade. Né? São em momentos em que elas estão com medo e elas não sabem que aquilo vale muito mais. Isso, e não importa o quanto você busque, grandes oportunidades, elas são raras. Exatamente, porque a pessoa tem que estar mal informada para ela te vender uma coisa barata. E se a gente foca só no Brasil, a gente tem um cardápiozinho com 400 empresas e que ainda anda mais ou menos tudo junto na maior parte do tempo. Né? Enquanto se você olha globalmente, você tem empresa em todo lugar. Do mesmo jeito que um fazendeiro, ele não precisaria comprar só uma fazenda no Brasil. Né? Pensa assim, você tem uma fazenda no Brasil que lucra 1 milhão, uma nos Estados Unidos que lucra 1 milhão, na Europa que lucra 1 milhão. Só que a do Brasil custa 20 milhões, dos Estados Unidos custa 10 e da Europa custa 6. O cara ele não vai falar assim, eu vou comprar mais no Brasil porque eu estou com um percentual muito alto no internacional. Ele vai comprar de 6, custa 6 e lucra 1, e não custa 20 e lucra 1. Né? Perceba que a alocação dele acaba sendo a consequência das oportunidades, e não o contrário. Né? Assim, não, vou ter 10% lá fora, e aí tipo, assim, você tem uma fazenda muito mais barata, mas você vai comprar mais cara porque você tem que ter naquele país. Né? Isso importa muito menos para o retorno.
E agora o exemplo empírico. Vou ter 2 minutos para falar desse. Que foi um exemplo que eu achei... Eu comecei a estudar essa empresa em 2018. Tá? Eu vi um vídeo de um cara croata no YouTube que analisava essa empresa da Argentina. Uma empresa que se chama IRSA. Na época, IRSA Commercial Properties. Ela fundiu agora, ela está até na carteira internacional há um tempo. E eu vi essa empresa em 2018 e ela valia tipo, uns 2 bilhões de dólares, mais ou menos. Ela tem 70% de market share de shopping em Buenos Aires. Buenos Aires é uma cidade que tem PIB per capita superior a São Paulo. Lá é subpenetrado em shoppings, tem 47 metros quadrados de shopping para cada 1.000 habitantes, enquanto São Paulo tem 150, 3 vezes mais. Só que lá tem escassez de terreno. Assim, não tem muito terreno, tem muita construção histórica, então é quase assim, nenhuma empresa em São Paulo tem 70% de market share. Então eles tinham 15 shoppings, em uns 320 mil metros quadrados, aí 316 ali, de próprio, em 15 shoppings. E além disso, os caras eles tinham... isso gerava tipo uns 100 milhões de dólares antes dos juros e dos impostos. E depreciação é quase nada também, é tipo um EBITDA. E eles também tinham mais 9 torres corporativas, né? Uma estava em construção, o 200 dela pauleira. Quantos metros quadrados aí? De 100 e poucos mil metros quadrados de ABL. E ok. Né? O que aconteceu com essa empresa? Eu olhei ela em 2018, eu falei 2 bi, e aí teve a eleição na Argentina. Né? No dia da eleição, a bolsa caiu 50% em dólar, então é como se, sei lá, aqui no Brasil você ganha a Dilma e seu apartamento vale metade do dia seguinte, que é uma coisa que você não... Né? E aí veio a pandemia, né? E quem que quer investir na Argentina, em shopping, no meio da pandemia? Ninguém. Só que o que aconteceu com essa empresa? Né? Então, ela gerava de dinheiro livre para o acionista. Tem um histórico de mais de 30 anos, já viu a Argentina acontecendo de tudo, calote e tudo mais. Ela gerava uns 80 milhões por ano. Tá? Ela tinha esses 15 shoppings, 9 prédios corporativos. Ela ainda tinha mais coisas, tinha 2 milhões de metros quadrados de terreno, mais umas concessões e tudo mais. Só que ela tinha caído 90%. Ela estava valendo 200 milhões de dólares. Tá? A empresa, 200 milhões, porque shopping estava fechado e tudo mais. E a Argentina com inflação. Mas você pensa, você estava comprando ativos reais, tá? Que corrigiam a inflação. Os escritórios, tudo contrato em dólar, com inquilinos globais, então Facebook, Microsoft, KPMG, a sede global do Mercado Livre é deles também. Vai demorar só um segundinho, 1 minuto. Acabou o tempo. Mas tá acabando. Sim. Quase monopólio lá, beleza. O negócio falando de 200 milhões de dólares. Aí o último prédio que eles estavam construindo, que estava tá ali, mais um sob construção, entre parênteses. Só para construir esse prédio, 110 milhões de dólares. Comprar terreno, tijolo, vidro, viga de aço. O último complexo de shopping que eles tinham construído só para fazer, 150 milhões de dólares. Você pegava 2 propriedades, né, para fazer elas, sei que pronto vale mais, 250 milhões de dólares. A empresa inteira se comprava por 200, 15 shoppings, 9 prédios, 2 milhões de metros quadrados de terreno. Parece piada. Tipo, você nunca vai comprar uma coisa dessa no mercado privado, porque o cara sabe o que ele está te vendendo. Mas na bolsa, em que, tipo, não, a Argentina não dá para investir. Você encontra isso no meio da pandemia. Né? A gente não é muito bom de tomar decisões probabilísticas, né, o ser humano. A gente tem, às vezes, medo demasiado do desconhecido e muita confiança numa coisa que a gente conhece. Né? Por exemplo, um exemplo bobo, né? Porque como que a gente é irracional? Pensa assim que a chance de você ganhar na Mega Sena é menor do que a chance de você entrar num carro e morrer de acidente. Então, quem joga na Mega Sena não pode andar de carro. Porque você acha que vai ganhar, você também tem que achar... É muito mais provável que você vai morrer. Né? E, tipo, é bobo, mas é verdade. Né? Assim, isso é probabilidade. Enfim, e aí essa empresa, né, ela valia 204 milhões de dólares, ela tinha 260 milhões de dívida, um custo 8,75%, então ela pagava mais uns 25 milhões de juros, então sobrava, ela gerava uns 100 milhões, uns 180 milhões antes dos impostos, né? É tipo você comprar um apartamento que tipo o aluguel é 40%, enfim, e ainda tem mais um monte de terreno. E eram bons shoppings, excelentes shoppings, tá? O melhor operador de shopping do Brasil é a Multiplan.
Eles são até mais rentáveis por metro quadrado que a Multiplan. O shopping mais rentável da América Latina é o Alto Palermo, é um shopping deles. Eles pagaram 200 milhões de dólares só no Alto Palermo na década de 90. Era quanto a empresa inteira valia. Claro, tinha pandemia, então olha ali, ó, né, caiu pra caramba as vendas por metro quadrado, além da crise na Argentina, mas eram shoppings excelentes. Enfim, né, e aí você faz um valuation ali. Pensa que o preço médio de apartamento em Buenos Aires era tipo $2.000 por metro quadrado. A empresa, se vendesse ela por $2.000 a metro quadrado, ali, ó, era 166% de upside. Tá? Então, e pensa que o shopping vale muito mais do que um apartamento. Então, se vendesse pelo preço de apartamento, era 166% de retorno. Se vendesse $5.000 ali, ó, por metro quadrado, era 759% de retorno. Então, é mais do que você multiplicar, é quase multiplicar por 9. Tá? E 5 mil, pensa que o JK, o Iguatemi pagou $10.000 no metro quadrado do JK, e os shoppings da Erce são mais rentáveis que o do JK. Né? E ali eu coloquei 5 mil, metade do que ele pagou, e era 8 vezes. Enfim, era só ler o negócio. Né? E ter um pouco de ser filosófico o suficiente para perceber que, sei lá, o que é mais arriscado? Comprar uma Ferrari por 1 milhão no Brasil ou uma Ferrari por 40 mil na Argentina? Né? Entende que preço é o principal? E para fechar esse slide aqui, só para mostrar as vendas que eles fizeram. Passou 4 meses da recomendação, eles venderam 2 prédios por 186 milhões, né? Que é quase tudo que a empresa pagaram 60% de dividendo, aí depois... Enfim, olhando em retrospectiva, foi no meio de julho de 2020, essa recomendação na carteira. De lá para cá, ela entrou valendo 200 milhões, a empresa pagou 190 milhões de dividendo e a cotação mais que dobrou. Então, ela deu umas 4 vezes até então. Enfim, e a única coisa que você tinha que fazer era o quê? Ler umas 400 páginas. Não, mas é isso. Tipo, pensa que assim, não importa se você colocasse $1 milhão ou $1 na empresa, era a mesma coisa para o seu retorno. Né? Se você acha uma coisa a cada 5 anos, que multiplica por 4, em 25 anos você multiplicou por 1.000. Porque 4 elevado à quinta é 2 elevado à décima, que é 1.024. É de 1 milhão para 1 bilhão em 25 anos, só encontrando uma dessa a cada 5 anos. Que é muito diferente de, tipo, 10 ações para fevereiro. Né? Não tem muita oportunidade assim. Enfim, é isso, pessoal. Tem coisa. Isso era para mostrar que existe. Né? Mas você tem que caçar, às vezes, no lixão, né? Que é da casa argentina. Enfim, muito obrigado, pessoal. Foi um prazer.